gravar. Logo depois que eu acordei, eu só fiz algumas coisas aqui na cozinha. Comecei a preparar o café, a neném acordou. E daí eu consegui colocar ela para dormir já rapidinho. Fiz a mamadeira dela, ela voltou a dormir. Mas assim, ó, o tempo passa muito rápido. Já daqui a pouco é hora de levá-la para a aula de natação. Hoje, como tá meio frio, o dia amanheceu bem nublado mesmo, bem escuro. Então hoje, como tá meio frio, tô na dúvida se eu vou levar ela daqui a pouco ou se não vou levar ela, se vou levar ela na próxima aula. E a semana tá bastante corrida, assim como foram as semanas passadas. Hoje acredito que já faz mais ou menos quase um mês que eu já não estava conseguindo gravar conteúdo aqui para essa rede social. E cara, o tempo passa muito rápido. E agora eu tô tentando me readaptar de novo, tentando criar uma rotina novamente. Quem é pai, quem tem uma neném, sabe que às vezes criar uma rotina meio que é coisa difícil, né? Porque às vezes a gente dedica grande parte do nosso tempo para os nossos filhos e a gente tem que fazer o que dá e nos adaptar, né? E criar uma rotina nova. Hoje tem academia também para ir daqui a pouco, vou ver se eu consigo ir hoje e é isso. Bora se readaptar e vamos que vamos. Eu tenho que dar um jeito também de renovar os meus sabonetes, os meus hidratantes, né? Porque os meus já estão acabados. Eles acabaram e não deu tempo de comprar. Eu vou ver se eu compro essa semana, se eu dou uma atualizada, por conta da oleosidade que eu tenho notado que tem aumentado bastante. Os produtos que eu gosto de usar é coisa básica mesmo, que é um gel esfoliante, um hidratante também. Mas às vezes a semana passa tão rápido e tão corrida que às vezes a gente não consegue nem ter tempo para lavar o rosto direito, para se cuidar melhor. Mas essa semana, creio eu, que será a semana que irá dar tempo. E grande parte das coisas é organização. Igual hoje eu já acordei cedo, já organizei algumas coisas além da cozinha, né? Coisas de guarda-roupa, coisas mesmo que ao longo da semana a gente meio que trabalha, correria, a gente meio que deixa revirado. Então já aproveitei esse tempinho, já acordei cedo, já levantei, já arrumei e acredito que essa semana vai ser a semana para mim organizar o que eu não consegui organizar na semana passada e vai ser uma semana produtiva. Aí eu tinha recebido uma ligação do amigo e acabou que a gente começou a conversar. A gente estava conversando coisas do dia a dia, sobre rotinas do dia a dia, e acabou que a gente entrou no assunto de solidão, de como que, por mais que a comunicação nos dias de hoje ela esteja assim instantânea, ela tem avançado bastante. Hoje você consegue se comunicar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo praticamente, e apesar disso, grande parte das pessoas elas têm se sentido sozinha. Grande parte das pessoas elas dizem também não ter tempo, e essa própria relação de pessoas com o meio tecnológico, ela tem distanciado um pouco as pessoas, por mais que seja assim, né, uma coisa desproporcional quando você se compara, né? A comunicação ela melhorou bastante uns anos pra cá, e isso que era para unir, que era para aproximar, acaba que o excesso de informação ele acaba que distancia as pessoas. A gente começou a falar sobre isso, a gente
falou brevemente sobre isso, e daí a gente entrou no assunto de depressão, de caminhos, de propósito. E eu vim pra cá, né? Tô a caminho agora de levar minha neném pra natação. E daí eu decidi falar um pouco sobre isso. Caminhos, né? Caminhos, propósitos. Às vezes a gente... de tanto a gente viver uma rotina ali dia após dia, a gente meio que acaba que incorpora essa parte dessa realidade, ou essa realidade na nossa realidade. E os dias vão se passando, e é aquilo, né? Quando a gente incorpora uma realidade que não é nossa na nossa realidade, o que a gente tende a herdar disso é somente alguns traumas psicológicos e responsabilidades. E daí a gente estava conversando sobre isso e ficou a pergunta, né? Qual é o caminho que a gente está seguindo, né? Qual é o caminho que você anda seguindo? É o seu caminho ou o caminho que as pessoas te dizem que você deve seguir? A porta da depressão, ela não tem nome. Se tivesse, grande parte das pessoas, elas não iriam optar ir por esse caminho. Oi, cara, o cara feio não tem nada. Maluco. Elas não iriam optar em ir por esse caminho. E falando em caminho, qual é o caminho que você tem andado seguindo, né? É o seu ou é o caminho de outras pessoas? Quando você passa a viver o sonho de outras pessoas, você tem ao seu redor, por mais que você tenha ao seu redor pessoas que gostem de você, quando você se depara com um primeiro desafio, você tende a desistir. E se você não desiste no primeiro desafio, você, aparecendo outro desafio, a sua mente ela vai usar como forma de fortalecer a sua desistência, né, a sua vontade de desistir, o primeiro desafio. E por que isso acontece? Porque você propriamente não está vivendo um sonho, um caminho que é seu. Você simplesmente está vivendo os sonhos, os sonhos de outras pessoas. Quando você passa a viver o sonho de outra pessoa, você meio que não tem um plano B. Se alguma coisa der errado lá na frente, você simplesmente só quer desistir. E ao invés de você se perguntar para você mesmo por que você desistiu, por que você parou, você simplesmente se pergunta por que algumas pessoas conseguem e eu não. Aí o que acontece é você desistir mesmo, seja no começo, seja no meio ou seja no final. E fica com aquela sensação de que as pessoas conseguem e você não, e ficar naquela coisa de começar e parar. E isso, grande parte das vezes, acontece porque você não está vivendo um sonho seu, você não está vivendo algo que você planejou, você já está vivendo o sonho de outra pessoa. E quando algo dá errado no meio desse caminho, no meio dessa trajetória, você simplesmente não sabe resolver, você simplesmente só quer desistir, quer sumir, e fica com aquele sentimento de negatividade, sentimento depressivo, e é aí que você fica de frente à porta da depressão. E depois que entra nela é difícil de sair. E grande parte das vezes as pessoas entram e não sabem por que entrou, e não conseguem também sair, e às vezes não pede ajuda. Mas grande parte das vezes é difícil até a pessoa pedir ajuda, porque ela não sabe nem se explicar como é que ela chegou ali. Ao longo da minha vida, né, uma das coisas que eu aprendi é que quando você tem um sonho, quando você está vivendo o seu sonho, está vivendo o seu caminho, desistir, dar um tempo, parar, isso não é demonstrar fracasso, né? Demonstrar para você mesmo que existe alguma coisa errada, que você precisa dar uma parada mesmo, dar uma respirada e recomeçar. Mas fica difícil você fazer isso quando você vive o sonho de outra pessoa, porque as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que te falam que certos acontecimentos são normais,
que faz parte, mas isso só vai te acumulando mais responsabilidade, mais sentimentos ruins. E quando você força a viver nessa situação, nessa realidade, você tende a ficar cada vez mais triste, mais depressivo, e já acorda, já levanta, já querendo não ir, já acorda com pensamentos negativos, pensamentos cansados, né, vamos dizer assim, que deixa você cansado. E hoje, olhando para trás, grande parte das pessoas, assim como eu, a gente já, em algum momento da nossa vida, a gente já viveu algo que não era nosso, a gente já se comprometeu, já se deu, já se doou por algo que não era nosso. E daí hoje, depois que a gente teve essa conversa, eu fiquei pensando, por quê? Por que a gente se coloca nisso? Desde novo, a gente já é condicionado a receber ordens. Isso desde as ordens dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos. Aí depois a gente vai para a escola. Lá na escola a gente também recebe ordens dos nossos professores, do corpo ali da diretoria da escola. E depois dessa fase de escola a gente vai e passa a ingressar no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho a gente recebe mais ordens, e daí a gente já cresce com essa coisa de que a gente precisa seguir a ordem, né, as ordens de alguém, e meio que isso acaba que coloca na nossa cabeça, né, de que a gente precisa seguir um caminho, seguir uma ordem, mas esse caminho não é propriamente o nosso. Esse caminho, automaticamente a nossa mente ela entende que esse caminho é o caminho que as pessoas precisam estabelecer pra gente. E com base nisso, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente meio que acaba que pega parte desses caminhos, parte desses planos, né, que já existem, e incorporam isso na nossa realidade. E o ambiente, né, rapaziada? O ambiente é muito importante quando a gente fala, né, desse assunto. Porque quando você se liberta, sai de certos tipos de ambiente, seja um ambiente familiar que é ruim, um ambiente de trabalho que é ruim, quando você se sente livre, você simplesmente para e pensa, cara, agora eu posso escolher o que é bom pra mim, agora eu posso seguir o meu caminho. Você mesmo, em certos momentos, você para e pensa, caraca, agora eu tô sozinho, e agora? De tanto que você, às vezes, está condicionado a receber ordens, e quando você é o dono, assim, vamos dizer, do seu próprio destino, você meio que dá uma parada e fica ali refletindo, né? Fica ali pensando, cara, agora eu posso decidir. E daí a gente foi conversando, a gente foi falando sobre isso. Isso inclui, né, alguns casos de amigos, de pessoas até próximas que a gente conhece, que começam alguma coisa e simplesmente param no meio do caminho. Mas será que as pessoas elas desistem dos próprios sonhos, ou elas desistem dos sonhos de outras pessoas, de expectativas que outras pessoas colocam na gente, né? Será que essa responsabilidade ela é propriamente nossa ou é de outras pessoas? E eu vim sair de casa já pensando nisso. Eu falei, vou falar sobre isso. E é isso, rapaziada. Não evitem ficar pegando responsabilidades que não são propriamente suas, né? Evite ficar pegando responsabilidades que não são nossas, pra gente não se deparar com situações assim. Na hora que a vida cobrar, a gente não se deparar com situações assim, a gente não sabe resolver. A gente tem as nossas responsabilidades do dia a dia, sim, temos, mas evite de ficar vivendo os sonhos de outras pessoas, de viver o caminho de outras pessoas. Procure viver o seu próprio caminho, o seu próprio sonho, para você até mesmo não ficar naquela coisa de hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, depois de amanhã quer outra. Então procure sempre viver o seu sonho, viver o seu caminho de verdade.
água. Treino concluído com sucesso, enfim, em casa. Na volta para casa eu passei em alguns lugares e, como eu falei no começo do vlog, eu notei que minha pele, a oleosidade, ela aumentou bastante. Com isso eu notei também o aparecimento de algumas manchinhas, o aparecimento de acne. E de produto aqui da Hermo Cosméticos que eu estava usando era só esse sérum, que é muito bom, mas eu estava usando só ele. Eu estava sem sabonete, estava sem hidratante, então eu resolvi ir lá e trazer alguns produtinhos aí para me acompanhar esse mês. E quando se trata de limpeza de rosto masculino, a gente não tem muito segredo, né? Eu falo muito com os amigos que a gente só precisa mesmo seguir o padrão, que é o que eu chamo de LHP, né? Onde a gente vai ter que ter limpeza, a gente vai ter hidratação e proteção. Então, sendo bem rápido, para limpeza, uma coisa muito importante que você tem que conhecer é o seu tipo de pele. Se é uma pele mais oleosa, se é uma pele mista, que você tem que ter em mente e conhecer o tipo de pele. O que eu escolhi para a questão da limpeza foi esse sabonete da Actine. Esse sabonete é muito bom. Foi um dos primeiros sabonetes que eu tive contato, porque eu já tive muita espinha interna, então esse sabonete aqui me ajudou bastante. E eu gosto dele também pelo fato dele ser, além de prevenir já a oleosidade, ele vai prevenir acne, cravos, e dele ter a vitamina C e mais o ácido salicílico, que serão responsáveis pelo clareamento dessas manchas que ficam logo após que a acne vai embora, fica algumas manchinhas, né? E vitamina C e ácido salicílico já em um produto só já é muito bom, que daí já evita já de ficar comprando mais coisas separadas. E quando você tem um só é bem prático, né? Bem prático, porque daí você já não acumula tanto produto que muitas das vezes acaba vencendo. Então já é muito prático nesse sentido. E limpeza, agora a gente vai falar de hidratação. Hidratação, eu escolhi essa loção hidratante aqui da CeraVe. Eu escolhi ela porque, além de você poder passar no rosto, você pode passar também no pescoço. Então, por mais que eu não tenha muita barba, essa parte de baixo aqui, quando eu passo a máquina, às vezes começa a querer dar bolinha, começa a querer dar uma alergia. Então ele é muito bom. Ele é para tipo de pele normal e pele seca também. E o que eu gostei desse hidratante aqui é
dele ter um toque, a textura dele é uma textura mais seca, né? Pelo que está escrito aqui, não usei ele ainda. Mas aqui ele tem um ácido hialurônico e tem a niacinamida, que é para ajudar a dar uma acalmada na pele também. E proteção solar, eu acho que eu deixei ele lá no carro. E proteção solar eu deixei lá no carro, então não consegui mostrar aqui para vocês. E uma outra coisa também que eu achei muito interessante foi esse gel aqui, que tem ácido hialurônico também. Eu vou falar mais sobre ele mais à frente, em algum vlog eu vou falar mais sobre ele. Eu achei muito interessante as coisas que ele tem. E por ele oferecer 72 horas de hidratação contínua, ele tem toque seco também, algumas outras tecnologias aqui que eu, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar para falar mais à frente. Mas resumindo, são esses 4, né? Mostrei só 3, o quarto ficou lá, que irão acompanhar esse sérum aqui, que eu já falei em algum vlog também sobre ele, que é muito bom. E é isso. Encerrando o vlog, para você que chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e até a próxima.